Atos capítulo 9. Eu vou estar lendo do verso 1 até o verso de número 9. Atos dos Apóstolos 9, de 1 a 9. Todos acharam? Legal. Sempre esqueço. Tenho aqui atrás. Diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Verso 3. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu, e ele caiu por terra, e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Verso 7. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Amém? Amada, essa é a tua palavra. Fala aos nossos corações essa noite, por tua misericórdia e graça, em nome de Jesus. Bom, acho que, já que mais propício de qualquer outra coisa, para começar uma série falando sobre encontros com Jesus, o texto que me veio à mente, ao coração, exatamente o encontro de um homem que, ao se encontrar com Jesus, ou melhor, ao ser encontrado por Jesus, viveu uma experiência de transformação radical. Esse homem que nós aqui lemos, e é onde começa a sua história, né, dentro do livro de Atos dos Apóstolos, ele era um homem que vivia uma vida que nós poderíamos dizer que seria inimaginável ele ser um cristão, já que ele era um perseguidor da igreja, já que ele era um perseguidor dos cristãos. Então, quero falar nessa noite, dentro desses encontros com Jesus, dessa série temática que nós estamos começando nessa noite, eu gostaria de colocar um subtítulo, e o subtítulo seria Uma Nova Realidade. Porque uma das grandes características, ou uma das grandes marcas de alguém que tem um encontro com Jesus, é poder ter a experiência de viver uma nova realidade. O encontro com Jesus, ele é transformador. O encontro com Jesus, ele muda não somente a nossa história, não somente a nossa realidade. O encontro com Jesus, ele leva a uma mudança no nosso pensamento. O encontro com Jesus leva-nos a uma mudança na nossa história. E aí eu quero refletir com vocês nessa noite exatamente sobre a vida desse personagem, sobre a sua realidade que foi transformada diante dos seus olhos. E para que a gente possa ver isso, vem uma pergunta: quais são as realidades presentes a partir do encontro com Jesus? Quando eu tenho um encontro com Jesus, quando nós temos um encontro com Jesus, o que isso promove em nossa vida? O que isso vai produzir em nossa vida? Primeiramente,
nós precisamos entender quem nós éramos antes de termos esse encontro com Jesus, ou como nós vivemos sem ter tido essa experiência transformadora de encontrar-se com Cristo. Então os versos 1 e 2 nos falam como é a realidade de alguém sem Cristo, como é a realidade de alguém que ainda não conheceu a Jesus ou que não teve uma experiência de encontro com Jesus. O texto diz, no verso 1, que Saulo ele respirava ameaças de morte. E no verso 2 diz que ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, para que ele pudesse pegar qualquer um que pertencesse ao caminho. Caminho era o nome dos discípulos de Jesus. Naqueles dias, a igreja não era chamada de igreja, nem eram chamados de cristãos, nem eram chamados de discípulos. Na verdade, o nome que se usava nos primeiros 10, 15 anos da comunidade de Jesus era os que pertencem ao caminho, os que seguem o caminho. Então o texto diz, verso 2, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, certo? Que pertencesse a essa seita, era tido como uma seita pelos judeus, pudesse levá-los presos até Jerusalém. Ou seja, os cristãos eram os do caminho. E Saulo, ele exercia hostilidade, ele tinha ódio. E ao pensar nesse texto, eu pensei nele como uma continuação da conversa de ontem, que nós começamos na célula. Quando nós lemos em Efésios capítulo 2, que antes de conhecermos a Cristo, nós éramos escravos de 3 grandes situações. Nós éramos escravos do mundo, da sociedade, nós vivíamos segundo o padrão do mundo, nós vivíamos debaixo do governo do diabo e nós vivíamos vivendo de acordo com a nossa carne, com o nosso coração. Ou seja, antes de termos uma experiência de encontro com Cristo, nós vivemos uma vida onde nós estamos cegos, onde nós acreditamos que as nossas crenças, elas são a verdade que deve conduzir a nossa vida. Saulo acreditava que a comunidade de Jesus, os discípulos de Jesus, eram traidores do judaísmo. Saulo acreditava que toda a verdade estava contida dentro da religião judaica. Ele era um homem religioso, ele é um homem que guardava os princípios da sua religião. E ele foi descobrir depois que a sua religião, que o judaísmo, não era capaz de transformar a sua vida, não era capaz de aproximá-lo de Deus. Assim como nenhuma religião tem o poder de conectar ou de aproximar alguém de Deus. O único que pode nos aproximar do Pai é o Filho. Quando Filipe pergunta para Jesus, mostra-nos o Pai, Jesus fala, eu estou há tanto tempo com vocês e vocês ainda me perguntam, mostra-nos o Pai. E aí Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chegará ao Pai se não for por mim. Então o único que nos conecta ao Pai, o único que nos liga ao Pai, o único que nos coloca numa relação de comunhão, de filiação, de intimidade com o Pai é o Filho, é Jesus. Pedro diz, pregando para os judeus, e debaixo dos céus não há nenhum outro nome que os homens serão salvos, a não ser pelo nome de Jesus. Então, antes de conhecermos a Cristo, toda a nossa realidade ou todas as nossas crenças, elas não são capazes de nos conectar a Deus. Somente o Filho é capaz de nos conectar a Deus. Então essa é a situação dele antes de conhecer a Jesus. Um homem dominado pela raiva, um homem dominado pelo ódio, um homem dominado
mesmo sendo um profundo conhecedor da lei, mesmo sendo um mestre da lei, mesmo sendo praticamente um discípulo de um dos maiores rabinos que existiam nos seus dias, ele era um homem consumido pelo ódio, ele era um homem consumido pelo rancor. E esse é um dos grandes termômetros da nossa vida. Quais são os sentimentos que consomem o nosso coração? Quais são os sentimentos que estão presentes em nosso coração? Será que o nosso coração é governado pela mágoa? Pelo ressentimento? Será que o nosso coração é governado e os nossos sentimentos são governados pela ira? Será que os nossos sentimentos, os sentimentos que governam a nossa vida, são as mágoas, as desilusões? Qualquer coisa, qualquer um desses sentimentos, se eles tiverem o poder de controlar a nossa vida e ditarem as regras da nossa vida, significa que Jesus ainda não está tendo o controle por completo e que nós precisamos nos render a Ele e que nós precisamos nos aproximar dEle. A vida de alguém que segue a Jesus, ela é uma vida marcada por uma constante luta contra esses sentimentos negativos, uma constante luta contra esses sentimentos ruins, uma constante luta contra as memórias negativas. Por quê? Porque na verdade Deus nos deu uma nova vida, Deus nos deu a possibilidade de construir uma nova história, Deus nos deu a possibilidade de recomeçar a vida. E nós precisamos entender que eu não posso recomeçar nada enquanto eu não deixar as coisas velhas para trás. Eu não posso recomeçar nada, eu não posso começar nada de novo, sendo conduzido por Deus, sendo guiado por Deus, se sentimentos ruins ainda dominam o meu coração. Então eu preciso levar esses sentimentos diante de Jesus. Uma segunda característica que o encontro com Deus ela vai promover a nossa vida é que o primeiro fato de quando nós encontramos Jesus é que nós vamos receber luz, nós vamos receber entendimento, nós vamos receber libertação. O texto diz no verso de número 3 o seguinte: em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Essa luz, ela impacta aquele homem. Aquela luz foi o primeiro contato da revelação de Jesus para com ele. Ou seja, antes de Cristo, nós nos encontramos cegos. Sem Cristo, nós nos encontramos na escuridão. E a palavra que é traduzida por isso é ignorância. A ignorância é uma espécie de escuridão na nossa vida. Quando nós não sabemos de uma coisa, quando nós, por exemplo, não adianta eu pegar e dar o meu carro para alguém que não sabe dirigir. Eu não posso dar as chaves do meu carro para alguém que não sabe dirigir, porque ele não tem noção de como ele vai ligar, ele não tem noção de como ele vai sair com o carro. Em relação àquilo, ele não tem conhecimento. Ou seja, aquelas informações para ele estão escuras, estão obscurecidas. Então ele tem uma ignorância acerca daquele fato, ele não conhece. Quando nós conhecemos ou quando nós temos um encontro com Cristo, a primeira obra de Deus, a primeira obra do Espírito Santo em nós é iluminar a nossa mente, iluminar o nosso coração, para que nós venhamos a reconhecer a Jesus como Senhor, reconhecermos a Jesus como Filho de Deus. E a partir daí, essa luz, ela começa a crescer no nosso entendimento, porque ela não leva somente a gente a reconhecer Jesus como Filho de Deus, mas nos leva a crer e a obedecer, a caminhar com Jesus. Certo dia, Jesus se reúne com os discípulos e pergunta para eles: quem as pessoas dizem que eu sou? E os discípulos dizem: o povo lá fora está dizendo que o Senhor é Elias, ou Jeremias, ou qualquer um dos profetas. Ou seja, as pessoas, o povão,
não sabia quem de fato era Jesus. E aí ele olha para os discípulos e pergunta: mas vocês, e vocês? Quem vocês dizem que quem eu sou? E aí Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o que Jesus lhe responde? Ele diz: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Pedro só pôde reconhecer a Jesus como Filho de Deus, como Salvador, porque o Pai o revelou, porque o Pai lhe concedeu luz, entendimento espiritual. A obra de Deus em nós é exatamente produzir essa iluminação, essa consciência, essa transformação na nossa mente. Essa transformação na nossa mente faz com que a gente reconheça Jesus como Senhor e faz com que nós nos rendamos a Ele. Terceiro lugar, quando nós temos um encontro com Jesus, nós somos esmagados em nossas convicções. O verso 4 diz que depois dele ver essa luz vinda do céu, diz assim: ele caiu por terra. Essa luz o cega. Ele está caminhando, ele está indo na direção de Damasco, uma cidade que havia muitas sinagogas, e no primeiro século, no início da fé cristã, eles se reuniam nas sinagogas. Os cristãos se reuniam em sinagogas. E a ideia de Paulo era chegar nas sinagogas com cartas, com mandatos de prisão, para levar aqueles cristãos presos. E enquanto ele estava prestes a executar essa tarefa, Jesus se encontrou com ele. Ele viu uma grande luz e ele caiu, ele não suportou. Quando nós temos um encontro com Jesus, as nossas convicções, elas são esmagadas. Um grande escritor norte-americano chamado Henry Nouwen, ele escreve no seu livro Mentoria Espiritual, ele escreve que o processo de conversão, ele é um processo de angústia. Quando nós estamos prestes a ter um encontro com Deus, quando nós estamos prestes a nos converter, o nosso coração ele é tomado por um sentimento de morte, por um sentimento de angústia. A conversão, a entrega da nossa vida a Jesus, ele não é um processo simples. Por quê? Porque para que nós possamos servir a Deus, para que nós possamos ter uma vida entregue a Deus, é necessário que haja uma ruptura dentro de nós. É necessário que haja uma quebra dentro de nós. E Deus vem e promove essa angústia, promove esse sentimento de insatisfação. Sabe aquele momento em que a pessoa ela começa a estar insatisfeita com a sua própria vida? Ela está insatisfeita com a sua realidade. Ela começa a olhar para a sua vida, ela começa a enxergar a sua indignidade. Ela começa a enxergar que a sua vida não tem sentido ou significado. Significa que o Evangelho, que a ação do Espírito está confrontando. E esta é uma obra de Deus que começa na nossa conversão e ela precisa perdurar por toda a nossa vida cristã. Nós precisamos entender que o caminho de Deus, que a vontade de Deus, na maior parte do tempo, a vontade de Deus não é a nossa vontade. Jesus diz para Nicodemos: o Espírito sopra onde quer, você ouve a voz dele, não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus disse: o Espírito sopra aonde quer. Se o Espírito sopra onde quer, significa que o Espírito sopra onde a gente não quer. E esse é o grande choque da vida cristã. É entendermos que Deus tem uma vontade para as nossas vidas e que na maior parte do tempo, a vontade de Deus não é a nossa vontade. E quando Deus ele revela a vontade dele para nós, há um choque de realidades, porque eu tenho a minha vontade, eu quero que as coisas aconteçam do meu jeito, eu quero que as coisas aconteçam da forma que eu planejei, eu quero que as coisas sigam o script que eu escrevi. E com Deus não existe isso. As nossas agendas,
elas precisam se submeter ou se render à agenda de Deus. E essa é a nossa grande luta. A nossa grande luta é entre fazer a nossa vontade e fazer a vontade de Deus. Mas o Evangelho, a experiência de encontrar com Jesus, vai gerar em nós um esmagamento. Em quarto lugar, quando nós temos um encontro com Cristo, nós passamos a ouvir a sua voz. Nós passamos a conhecer a sua voz. O verso 4 ainda diz, na parte B, ele caiu por terra, e aí o texto diz, e ouviu uma voz do céu que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Naquele momento, ele passou a ouvir a voz de Jesus. Ele passou a conhecer a voz de Jesus. Essa voz não é mais a voz de um estranho. Essa é a voz que lhe falou ao coração. Essa é a voz que se revelou a ele. Abraão, ele foi criado em Ur dos Caldeus, no meio de um monte de ídolos. Seu pai era um fabricante de ídolos. Toda a história e toda a infância de Abraão foi viver em uma cultura onde as pessoas adoravam a vários deuses. Mas de repente, em um momento da sua vida, ele ouve uma voz dizendo, Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E por que ele resolve ouvir aquela voz? Por que ele resolve obedecer aquela voz? Porque aquela voz era diferente. Porque talvez ele via seu pai e seus contemporâneos orando, rezando para aqueles ídolos, orando, rezando para aquelas imagens, e nenhuma delas poderia se comunicar com aquelas pessoas. As pessoas não podiam ouvir a voz daquelas estátuas, daquelas imagens, daquelas obras feitas por mãos humanas. De repente, ele ouve uma voz que não sabe de onde vem. Ele ouve uma voz dentro do seu interior e ele começa a entender que existe sim um ser superior, que não tem nada a ver com aqueles ídolos, que não tem nada a ver com a religião do seu pai, que não tem nada a ver com a história da sua família, e ele começa a seguir aquela voz. Quando nós passamos a conhecer a Deus, a voz de Deus não é uma voz estranha aos nossos ouvidos. É difícil pensar em um filho de Deus que não ouve a voz de Deus. Essa deve ser uma das realidades mais claras da vida de um cristão. Se uma pessoa ela fala que ela não ouve a voz de Deus, há alguma coisa aí. Porque Deus ele está se comunicando conosco. Deus se comunica por meio da sua palavra. Mas ao mesmo tempo, em nós habita o Espírito do seu Filho. Em nós habita o Espírito Santo. Então, o Espírito de Deus que habita em nós, ele se comunica conosco. Ele se comunica com o nosso espírito. E ele se comunica com o Pai. Então nós podemos ouvir a voz de Deus, ouvindo a voz do Espírito Santo dentro de nós. Nós podemos ouvir a voz de Deus através da pregação da palavra. Quando a palavra é pregada, nós podemos ouvir a voz de Deus se comunicando com a gente. Nós podemos ouvir a voz de Deus por meio da manifestação dos dons espirituais, como a profecia, como as línguas, quando elas são interpretadas, como a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria, todas elas vêm revelar Deus. Nós podemos ouvir a Deus na natureza, porque quando nós olhamos para a criação revela a voz de Deus. Nós podemos ouvir a Deus nas coisas simples da nossa vida. Quantas vezes, ao observar alguma coisa no meu dia, observar algum evento do meu cotidiano, eu percebo que naquela situação Deus falou comigo. Deus se comunica com a gente, muitas vezes,
nas coisas mínimas da nossa vida, nos detalhes do nosso dia a dia. Às vezes, numa porta que se fechou, você estava planejando alguma coisa e aquela coisa não deu certo, e você pode conseguir perceber talvez Deus falando por meio daquilo, em algo que deu certo. Às vezes, ontem mesmo eu fui levar minha mãe no hospital e não havia vagas para estacionar o carro, e ela já estava atrasada, e era um médico que ela não podia perder, e esses postos de saúde é muito complicado. Se você atrasar, você corre o risco de perder a vaga. E era em Interlagos, foi muito longe a viagem, foi uma caminhada muito longa, e eu olhei no relógio e não tinha onde estacionar, e eu só falei: Senhor, provê uma condição para a gente não perder esse médico. Não deu 1 minuto, veio um homem, aliás, veio uma mulher, ela entrou no carro e saiu, e eu ganhei a vaga. Naquilo ali, eu vejo uma comunicação de Deus. Naquilo ali, eu vi uma resposta de oração. Naquilo ali, eu vi Deus cuidando da minha vida, da vida da minha mãe. Ou seja, os pequenos detalhes da nossa vida, Deus está presente neles e Deus está se comunicando conosco. Então, uma das experiências daquele que anda com Jesus, daquele que conhece a Cristo, é que nós passamos a ouvir Deus, passamos a enxergar os sinais de Deus. Em quinto lugar, nós passamos a conhecer a Jesus. Jesus não é mais um, Jesus não é um nome qualquer, Jesus se torna alguém real. No verso 5, quando Saulo pergunta: quem és tu, Senhor? E a voz lhe diz: eu sou Jesus, a quem você persegue. Jesus se revela, Jesus se faz conhecido a Paulo, e a partir daquele instante, ele passa a viver uma vida andando com Cristo, a tal ponto de quando ele escreve a carta aos Gálatas, alguns anos mais tarde, algumas décadas mais tarde, ele diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo-a pela fé no Filho de Deus, que muito me amou e se entregou por mim. Ele está dizendo: eu não vivo mais, eu vivo em Cristo. Eu conheço a Jesus, eu sei quem Ele é. Ele não é aquilo que os judeus diziam, Ele não é aquele que os chefes da sinagoga diziam, que era apenas um homem rebelde que se insurgiu contra Roma e contra a religião judaica. Não, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Senhor. Eu conheço a Jesus de andar com Ele. Nós passamos a andar com Jesus, nós começamos a nos tornar discípulos de Jesus. Jesus não é para nós apenas o nosso Salvador, Jesus se torna para nós o nosso Senhor, mas também Ele se torna o nosso Mestre. Nós nos tornamos os alunos de Jesus. E o que um aluno faz? Aprende com o seu mestre. E o que um aluno faz? Imita o seu mestre. E o que um aluno faz? Coloca em prática aquilo que o seu professor ensinou. Nós estamos, muitas vezes, a fase que nós estivemos na escola, muitas vezes a gente pensava: para que eu vou usar determinada coisa, eu estou aprendendo isso, né? Para que eu vou usar? Talvez não tenha sentido nenhum. Mas talvez em algum momento, inconsciente ou conscientemente, você usou aquela informação. Todo aprendizado visa nos levar à prática. A vida cristã é uma vida que nos leva a aprender de Jesus e a colocar em prática o que Jesus nos ensina. Em sexto lugar, quando nós temos um encontro com Cristo, as nossas resistências elas são quebradas. No verso 5b, aliás, no livro de Atos, quando no capítulo 26, verso 14, Paulo diz que quando ele tem um encontro com Cristo,
ele ouve a voz de Jesus, dizendo: eu sou Jesus a quem tu persegue. E aí o texto diz: dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. A NVI omitiu essa fala aqui, mas a corrigida de Almeida tem um acréscimo no verso 5, onde ele diz: dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões, né? Que o nosso texto da NVI ela omite por se basear numa cópia do Novo Testamento um pouco diferente, em cópias gregas diferentes. Quando Jesus fala para Paulo: dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões, ele está falando o quê? O aguilhão, ele era um espeto, é um ferro com que um condutor de bois fazia o boi andar, né? De repente a manada ali empacava, o boi empacava no caminho, e o que o fazendeiro fazia? O que o criador de animais fazia? Espetava ele com ferro. Aguilhão era um ferro pontiagudo. Então espetava o animal, ele voltava a andar. Ou seja, que a partir daquele momento, Jesus estava dizendo para Paulo que ele não poderia mais resistir, que ele não poderia mais permanecer resistente, que ele teria que se submeter a Cristo. E essa se torna a nossa grande luta, porque nós, durante toda a nossa vida, nós temos focos de resistência. Nós deixamos muitas vezes Deus trabalhar em algumas coisas na nossa vida, mas em outras coisas nós não permitimos que Deus venha trabalhar. Nós aceitamos que Jesus mude algumas coisas em nossas vidas, mas começa a chegar algumas situações que a gente não está muito afim de deixar Jesus cuidar. E na verdade, o que é a conversão? O que é a vida com Jesus? Imagine que a conversão, ela deve ser o processo onde, imagine que você tem uma casa e você entrega as chaves da sua casa para que uma pessoa possa limpar ela. Quando você entrega as chaves da sua casa para uma pessoa limpar a sua casa, você espera que toda a casa seja limpa, certo? Mas se você der as chaves da sua casa, mas não deixar o quarto trancado e você não der a chave do quarto, ou se você tiver lá uma salinha, o quartinho da bagunça, né, que normalmente as pessoas gostam de ter, acabam tendo muitas vezes por necessidade o quartinho da bagunça, e você não dá a chave daquele quartinho, a pessoa vai poder limpar aquela área? Não. Ela vai limpar aonde você permitiu que ela limpasse. E muitas vezes nós fazemos isso com Deus. Nós apresentamos áreas da nossa vida a Deus. Você pode ver que quando você está orando, o que você apresenta a Deus? Você apresenta as suas necessidades. Quando você ora a Deus, você apresenta as coisas que você quer que Deus toque na sua vida. Quando você ora a Deus, você pede por as coisas que você acha que são importantes que Deus coloque a mão dele e mude. Porém, Deus enxerga a nossa vida e conhece a nossa vida melhor do que nós mesmos. E Deus sabe que existem algumas coisas que são até mais importantes de serem trabalhadas por Ele do que aquelas coisas que eu estou pedindo. Às vezes eu estou pedindo algo para Deus que eu acho que é necessário, que eu coloco para Deus que é uma urgência, e quando Deus olha, Ele fala: não, isso aqui não é tão urgente. Agora esta situação que você nem fala dela, você nem toca nela diante de mim, essa é urgente. E já que você está pedindo para eu tocar, para eu mexer na sua vida, eu vou começar por ela. E aí entra aquela questão que muitas vezes muito crente fala: poxa, quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Quanto mais eu oro, mais as coisas ficam difíceis. Quanto mais eu oro, parece que Deus não responde. Não é que Deus não responde. É que talvez para Deus fazer aquilo que você está pedindo, aquilo que você está colocando como necessidade, Ele vai ter que mexer em outras coisas, Ele vai ter que mover outras coisas, Ele vai ter que tirar outras coisas, derrubar outras coisas, para chegar naquilo que você necessita. Então, quando nós começarmos a pedir algo a Deus,
e Deus começar a mexer as coisas se tornarem caóticas, não pense que isso é ação do diabo. Não pense que Deus não está ouvindo as suas orações. Muito pelo contrário, Ele já ouviu, Ele já começou a responder. Só que a resposta dele é: eu vou trabalhar aonde você primeiramente precisa que eu trabalhe. Eu vou fazer aquilo que é necessário que eu faça, para chegar naquilo que você realmente precisa. E essa é a diferença de desejos e necessidades. Muitas vezes nos achegamos a Deus com desejos, mas Deus olha para as nossas necessidades. E a palavra diz que Deus iria suprir não os nossos desejos. A palavra de Deus nos diz que Deus iria suprir todas as nossas necessidades. Deus quer tratar com as tuas necessidades nessa noite. Antes de tratar com aquilo que você quer, Deus quer trabalhar onde você precisa. E o que precisa acontecer da nossa parte é parar de resistir ao tratar de Deus. No Salmo 95 diz assim: e se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. O povo no deserto caminhou 40 anos com Moisés, vivendo milagres, que nós vamos passar talvez uma vida toda e nós não vamos ver. Talvez nós não vamos ver nenhum mar se abrindo, muito provavelmente a gente não vai ver cair pão do céu, muito provavelmente a gente não vai ver a terra se abrindo, engolindo rebeldes. Mas toda aquela geração viu tamanhos milagres, presenciaram as 10 pragas, os 10 atos poderosos de Deus que libertaram a comunidade de Israel da escravidão. E mesmo assim, foi uma geração que foi condenada, foi uma geração que morreu no deserto, porque mesmo vendo milagres, mesmo experimentando o agir sobrenatural de Deus, o seu coração estava endurecido para obedecer à voz de Deus, para obedecer à palavra de Deus. Por isso, o salmista no Salmo 95 e o autor aos Hebreus no capítulo 4 fazem menção a esse dia e dizendo: se hoje vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureçam o seu coração, como o povo de Israel endureceu o coração deles no dia da provocação nas águas de Meribá, onde Moisés feriu a rocha e onde ele mesmo ficou impossibilitado de entrar na terra da promessa. Eu sei que é muito difícil ser confrontado por Deus, eu sei que é muito difícil quando Deus coloca diante da gente situações que a gente não quer que Deus mexa nessas situações, ou situações que a gente não quer tratar na nossa vida, é extremamente difícil. Muitas vezes nós olhamos para algumas situações e achamos que não temos condições de dar o passo, de fazer o que precisa ser feito. Mas o que Deus espera de você e de mim, antes de qualquer coisa, é que a gente se renda a Ele. É rendição. Esse é o primeiro passo. É você dizer: Senhor, está difícil, eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei como vai ser, mas Senhor, eu aceito a Tua vontade. Senhor, eu aceito que o Senhor faça a Sua obra na minha vida. Senhor, que as resistências na minha vida venham cair por terra, e que o Senhor possa ser Senhor de toda a minha vida, de toda a minha casa, de todas as minhas coisas. Que tudo possa ser Seu, Senhor, e nada mais meu. E aí nós passamos a viver em Cristo. E viver em Cristo é você abrir espaço para que Ele mude radicalmente a sua história, radicalmente a sua vida, porque Deus irá fazer aquilo que você não pode fazer por você mesmo. Deus irá fazer aquilo que você está limitado, aquilo onde é o seu limite. Deus, Ele vai agir com a mão dEle e vai realizar para além dos seus limites. Próxima característica, que nós, quando temos um encontro com Jesus, isso precisa nos levar à obediência a Deus. No verso 6, ele diz assim: levante-te, entra na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Ou seja, ele agora que era Senhor da sua vida e da sua história, teve que se submeter, teve que obedecer, teve que seguir aquela voz e deixar que as coisas acontecessem.
conforme a vontade de Deus. Uma outra característica é que, diante do que nós estamos vivendo, quando nós começamos a experimentar um encontro com Deus, as pessoas ao nosso redor, elas não conseguem compreender a experiência que nós estamos tendo. O verso 7 diz que os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Eles ouviam aquela voz, mas não sabiam o que estava acontecendo. E enquanto eles ficavam procurando, tentando entender o que estava acontecendo, na vida de Paulo estava acontecendo uma revolução interior. Então não estranhe, à medida que Deus for mudando a sua vida e as pessoas não forem entendendo nada. E quando as pessoas elas não entendem o que está acontecendo na sua vida, é muito comum fazer críticas de todos os tipos e de todas as maneiras. Não dê ouvido às críticas, não dê ouvido aos falatórios. Você colocou a sua vida nas mãos de Deus. Ele está no controle, deixe que Ele trabalhe. As vozes que se levantam, mais cedo ou mais tarde, verão a grande transformação e a grande obra que Deus está produzindo em sua vida. Uma outra característica, quando nós temos um encontro com Cristo, nós somos levados a olhar para dentro de nós. O verso 8 e o verso 9 diz: Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego e não comeu e nem bebeu. Ele deixou de enxergar. Ele deixou de ver. Deus fechou os seus olhos. Deus o cegou para que ele deixasse de olhar para o que era externo e começasse a olhar para dentro de si. Você pode ver que na maior parte do tempo nós fazemos os nossos julgamentos conforme as aparências das coisas. Nós somos muito inclinados a tomar decisões por aquilo que os nossos olhos veem. Já percebeu? Por isso que a grande estratégia do marketing nos dias de hoje é trabalhar com o visual. É chamar a atenção num produto. Alguém está vendendo um produto, ele coloca uma imagem atrativa, uma imagem sedutora. Por quê? Porque a primeira olhada vai fazer com que você queira adquirir aquilo ou vai te atrair para aquele produto. Nós tomamos decisões com base naquilo que nós estamos vendo, conforme nós enxergamos. E numa sociedade que vive tão em movimento, numa sociedade tão tecnológica, que vive tão rápida, onde as pessoas correm tanto, elas não conseguem parar para fazer uma análise da própria vida. E eu quero te convidar nessa noite. Nós estamos chegando no fim do ano, esse é o último mês, faltam poucos dias para se encerrar o ano de 2023. E eu quero te convidar a você fazer uma reflexão da sua própria vida. Como tem sido a sua vida até aqui? Como tem sido as decisões que você tem tomado até aqui? Será que as decisões, as escolhas que você fez nesse ano, elas produziram algo bom? Ou será que as suas escolhas te levaram a viver uma situação de sofrimento? Será que as coisas que você disse sim, elas produziram algo bom na sua vida? Ou elas não produziram algo bom? Será que o que nós estamos vivendo hoje não é uma colheita daquilo que nós fizemos no ontem, no passado, sem pensar, talvez sem ter a direção de Deus? Vamos pesar essas coisas na balança. Não há como nós construirmos uma vida nova, não há como nós fazermos o novo, se nós não corrigirmos os erros do passado. As pessoas acham que arrependimento é apenas um entristecimento, que arrependimento é um sentimento: fiquei triste porque errei, fiquei triste, estou choroso, vou chorar porque as coisas aconteceram errado, porque eu pisei no tomate, porque agora está toda uma lambança, toda uma bagunça. Não, arrependimento não é isso. Arrependimento nas Escrituras é a tradução de uma palavra hebraica chamada shuv. Shuv significa dar uma volta,
voltar. Ou seja, você está indo numa direção e você fazer um retorno. Isso é arrependimento. Quando João Batista está dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Quando Jesus começa a dizer em Mateus 4,17, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, eles estavam dizendo, retornem, voltem-se para Deus, porque vocês se afastaram, vocês pegaram uma outra estrada, vocês vão ter que retornar. Um exemplo de arrependimento é a parábola do filho pródigo, quando o filho está lá, distante do pai, e ele pensa na vida, ele reflete naquela condição dele, e ele vê que aquilo foi uma consequência de toda aquela dureza, endurecimento de coração. Então ele resolve voltar para a casa do pai. Essa atitude de voltar para a casa do pai é arrependimento. Não é a tristeza que é arrependimento, mas é a ação de retornar. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o arrependimento ele consiste em a gente fazer diferente, corrigir algumas coisas. Não tem como você fazer o certo sem corrigir o que está errado. Então aquilo deu errado, eu tomei aquela decisão, aquela tentação veio, eu caí naquilo, aquilo veio e me prejudicou, eu fiz uma parceria com alguém que eu não deveria fazer, eu estabeleci alianças que me prejudicaram. Essas situações elas vão voltar de novo na sua vida. A vida tem um caráter muito cíclico, não há nada novo debaixo do sol. Então agora você vai fazer o seguinte, vai repensar em tudo isso e falar, se essas situações vierem de novo, eu não vou cair mais nelas. Se essas situações aparecerem de novo, eu já vi que quando eu disse sim, e eu permiti que essas situações viessem na minha vida, isso fez com que eu naufragasse. Vou fazer diferente. É isso que a gente precisa. O mudar, a mudança, começa numa atitude. Uma outra característica, que quando nós temos um encontro com Deus, nosso orgulho e independência dão lugar à humildade. Do verso 10 ao verso 18, eu não vou ler aqui, Deus envia Ananias, um dos discípulos, para orar por Saulo e ele voltar a enxergar. Imagine, o homem que não dependia de ninguém, o homem que estava indo para pegar cristãos como Ananias e colocá-los na prisão, agora precisa da oração dele, porque se Ananias não orar por ele, ele não volta a enxergar. Se Ananias não orar por ele, ele não se levanta mais daquele lugar. E o que é humildade? É reconhecer o nosso lugar. Humildade é reconhecer quem nós somos. Humildade é reconhecer que nós precisamos de Deus. Humildade é o oposto do orgulho. O orgulho faz com que eu confie em mim e faça as coisas direcionadas por mim mesmo. A humildade me faz render-se a Deus e confiar na mão e na provisão de Deus. Uma outra característica, nos tornamos sensíveis a uma realidade espiritual. O verso 12 diz que enquanto Paulo estava ali cego, ele tem a visão desse homem, desse Ananias. Ele tem uma visão, ele está cego, mas ele consegue ver que esse homem virá até ele e vai orar por ele. Quando nós temos um encontro com Deus, nós não somente passamos a olhar para o lado de dentro da nossa vida, mas Deus nos desperta para uma realidade muito maior, que é a realidade onde Ele vive, onde Ele habita, que é a realidade espiritual. Nós passamos a nos tornar pessoas que têm discernimento, e esse discernimento vai marcar a nossa vida, para que a gente possa construir uma vida sábia. Discernimento é conseguir enxergar para além das aparências. Discernimento é quando alguém te abraça, vem com um sorriso até você, mas você sabe que aquilo não é verdadeiro. Isso é discernir as coisas. Discernimento é quando o mal vem com aparência de bem e você sabe que mesmo tendo aparência de bem, carrega o mal lá no fundo. Discernimento é saber que muitas vezes a coisa vem com uma aparência de mal, mas ela tem um fim bom sobre as nossas vidas. Isso é discernimento. E só Deus pode nos dar discernimento. Só Deus pode nos levar a enxergar para além do véu. E a gente precisa buscar esse discernimento para que a gente possa construir uma vida sábia, onde a gente venha sofrer menos na nossa vida.
E outra característica, quando nós temos o encontro com Cristo, nós passamos a compreender que o sofrimento faz parte da vida cristã. No verso 16, Deus diz para Ananias o seguinte: mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome, se referindo à vida que Paulo iria viver. Então, o que nós vamos entender é que o sofrimento faz parte da vida cristã. Todo aquele que quer servir a Deus, todo aquele que quer seguir a Jesus com fidelidade, passará por provações, por sofrimentos e por grandes desafios. Com uma diferença: nós não estamos sozinhos, nós não estamos abandonados. O Senhor está atravessando cada momento do nosso sofrimento ao nosso lado. Você pode segurar nas mãos do Senhor e Ele irá te sustentar. E por último, nós, quando temos o encontro com Cristo, nós temos a experiência de receber o poder do Espírito Santo. E esse poder nos coloca em pé. Esse poder nos dá uma visão nova. E esse poder nos torna testemunhas de Jesus no mundo. O verso 17 a 20, o texto diz: então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer e beber, recuperou as suas forças. Aqui, ele vive uma experiência de cura. Aqui, ele vive uma experiência de restauração. Aqui, ele vive uma experiência de ser habilitado para poder servir a Deus. O encontro com Jesus nos leva não somente a conhecer Jesus, mas termos uma vida transformada por Jesus. E essa transformação que Jesus produz em nossa vida vai nos levar a viver uma nova história, a viver uma nova realidade e a sermos instrumentos de Deus para esse mundo. Eu queria que você fechasse os seus olhos, inclinasse a sua cabeça. Eu quero orar com você nessa noite. Oremos. Pai amado, quero apresentar a vida do teu povo, Senhor, nessa noite. Quero te bendizer por tua fidelidade, por teu amor, pela tua presença em nosso meio. Senhor, nesta noite, que o Senhor possa nos orientar, nos guiar. Que o encontro inicial que tivemos com o Senhor não seja um encontro diário. Que todos os dias possamos ter esse encontro que vem transformar, que vem renovar, que vem levar a nossa vida a ter sentido e significado. Que todos os dias nós possamos aprender do Senhor e viver essa experiência de restauração sobre as nossas vidas. Oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém.